nesse final de semana por causa da liquidação de 4 mil BTCs, né? Que desencadeou, né? E eu tava olhando que a Grayscale, acho que em janeiro desse ano, ela tinha 3% de toda a cripto que existe no mundo. Então, tu imagina o movimento. Ele é uma baleia, considerado uma baleia, sabe? Então, o que ela publicou no relatório dela de ontem, tá? Que um quarto dos investidores americanos, que é mais ou menos 26%, eles já possuem Bitcoin, tá? Então, assim, listaram como Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Então, assim, tu vê esse movimento dos grandes players, como a gente sempre vem falando aqui, que eles querem exposição em Bitcoin, querem exposição em criptoativos, mas aí eles estão indo, né, atrás de um fundo que é regulado nos Estados Unidos, porque ele é o único fundo, né, que é regulado lá. Então, assim, as pessoas estão indo para esse patamar e tu vê que são grandes players, institucionais e grandes famílias bilionárias, né? Exatamente, acho que é até um reflexo, né, do que a gente vê aí no Fear and Greed, esse movimento aí das famílias segurando um grande número de moedas aí, principalmente Bitcoin, reflete alguma coisa do mercado, né? Então tudo se conversa aqui, nada é por acaso, né? E tem que entender que a gente está ainda num momento numa bull run, né? Ainda não acabou, apesar da queda assustadora aí. Os indicadores dizem o contrário, a gente continua, ainda faltam algumas confirmações, mas vamos seguir comprando aí na baixa, que nem a Vivi falou, né? Tem que, quando voltar, a gente compra mais. E também aí, continuando com as notícias, o Vitalik traz novidades aí sobre a Ethereum 2.0. Conta aí pra gente um pouquinho, Humberto, por favor. Pois é, para quem acompanha ali a Ethereum, né, ontem foi um dia de ler paper, hein? O Vitalik começou o dia fazendo um texto gigantesco, assim, não tão gigantesco, mas extremamente denso, com informações sobre a tão esperada Ethereum 2.0. Eu li o artigo, tá? Ainda preciso digerir ele um pouco melhor, são informações muito técnicas, várias e várias questões, principalmente sobre protocolo. Mas o todo que eu posso trazer hoje, a gente pode fazer uma dedicada, eu volto depois de amanhã, e aí eu posso voltar aí com um pouco mais de detalhes. Mas o grosso que o Vitalik falou já existe ali o modelo de como a Ethereum 2.0 está pensando em funcionar em relação ao staking. Um dos principais pontos que o Vitalik bateu bastante dentro do seu artigo foi o fato de que, mesmo havendo hoje projetos que tratam de staking e que estão na frente da Ethereum nesse ponto, elas continuam muito centralizadas nesse caso, em relação à prova da formação do bloco, né, da validação do bloco pelo minerador ali, que nesse caso é o dono do staking. Como acontece na Ethereum, ela tem ali a sua grande quantidade de taxas, né, que a gente já comentou bastante aqui, e aí uma das opções que o Vitalik colocou é justamente a Ethereum em ser uma rede principal que dentro do seu serviço de validação de dados vai se utilizar ali de cross-chain, ali se utilizando de outras redes específicas, citando especificamente a Polygon. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Para quem tem Ethereum aí, ficar muito de olho da Polygon. A Polygon vem subindo aí há 60 dias direto. Então, o próprio Vitalik já falou ali que muito provavelmente eles vão ser um grande suporte no momento de configuração da Ethereum 2.0. Foi importante a maneira que o Vitalik descreveu lá no paper da Ethereum 2.0, porque ele tratou tecnicamente sobre oportunidades de arbitragem dentro da própria validação de blocos da Ethereum. Isso aí é um conceito que eu diria que é um pouco complexo para a gente tratar hoje, né? Ele lançou ontem, porque ele fala justamente que a distribuição dos blocos dentro da validação do stake precisa ser um pouco mais empoderada da quantidade de usuários que estão sendo validados, havendo aí uma redução na quantidade de informações que está sendo incluída dentro do bloco. Isso pode ter parecido um pouco complexo, mas o final de tudo, o que eu queria dizer é que o Vitalik acabou, depois de passar um paper muito lindo ali, falando sobre tudo, como é que ele enxerga que poderia
funcionar e resolver os problemas da Ethereum, ele joga um banho de água fria na cara de todo mundo que estava lendo o paper e fala que efetivamente aquilo resolveria, mas que ele não tem prazo para entregar e nem sabe como é que aquilo pode ser desenvolvido, tendo em vista a quantidade de informações que a Ethereum detém hoje. Então, para quem está aí na Ethereum, vale a pena você saber como é que está a sua ansiedade em relação a Ethereum 2.0, porque isso talvez faça preço no ativo, tá? Realmente um balde de água fria, tava todo mundo. Eu realmente não esperei que a última frase do artigo Vitalik jogasse aquela água fria na minha cara. Foi um artigo muito denso de ler, meu cérebro estava realmente pegando fogo. Quando chegou no final, eu não acredito que ele fez isso. Mas tudo bem. Faz parte do mercado, né? A gente não está falando aí de uma virada de chave muito simples, é o segundo principal criptoativo do mercado, faz parte, mas a gente precisa acompanhar aí como é que isso vai refletir na precificação da Ethereum, caso o mercado esteja um pouco mais ansioso do que eu. Eu continuo pensando que a Ethereum realmente está cumprindo um ótimo papel, já ter definido o modelo é uma coisa muito interessante e importante para o desenvolvimento da comunidade, é a maior comunidade desenvolvedora de blockchains que a gente tem espalhado no mundo. Então, do mesmo jeito que o Vitalik não tinha uma expectativa de entregar esse modelo de funcionamento, né, para a gente, ele conseguiu entregar aí antes do final do ano. Para quem acompanha o Morning Call, em junho, mais ou menos, junho ou julho, o próprio Vitalik tinha dado uma entrevista dizendo que não sabia quando poderia entregar a Ethereum 2.0 e que isso não aconteceria simples porque ele não tinha o modelo. Então, agora ele já tem o modelo, ele parou, sentou, escreveu ali. Logicamente, eu tenho certeza que, embora ele não tenha colocado referências no artigo, ele teve ali uma quantidade extrema de pessoas suportando o apoio técnico, né, em relação ao desenvolvimento da Ethereum. Então, acredito que para os investidores vale muito a pena compreender os próximos movimentos. Talvez nós tenhamos aí partições dessas entregas e eu acredito que cada entrega que a Ethereum faz no sentido da Ethereum 2.0, isso joga uma grande quantidade de investidores dentro da plataforma. Então é isso, para aqueles investidores que estão um pouco mais ansiosos, eu acredito que vão migrar ali, provavelmente para a Solana, para a Avalanche, que tem crescido bastante. E o que a gente tem percebido também nesse contexto é que a brecha que a Ethereum tem deixado no mercado tem sido muito bem suprida pelas concorrentes. Então, eu tenho certeza que a Ethereum também não vai dormir no ponto, porque ela não quer perder ali o seu posto de segundo maior criptoativo, mas não depende só do querer, né? Eu quero ver show me the code. Perfeito. O Vitalik ali, ele por si só é um alien, né? Então imagina a dificuldade que é ler, né? Um paper escrito por ele ali na linguagem dele. Mas interessante que você falou da Polygon, da Matic, né? Ela